Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes, você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Nós já estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, foi uma delícia, foi maravilhoso. Nós estudamos Romanos, foi difícil, mas aprendemos muitas coisas. E agora? Para onde vamos? Vamos parar o CAB? Não, tem muita coisa para estudar na Bíblia. Eu achei melhor nós estudarmos a vida do apóstolo dos gentios, Paulo, o Saulo de Tarso, o Saul. É porque o nome de Paulo no hebraico é Saulo, que é Saul, o primeiro rei de Israel. Uma homenagem, da família dele ao primeiro rei de Israel, Saul, porque Paulo, ou Saulo, ou Saul, é também da tribo de Benjamim, a mesma tribo do primeiro rei de Israel, Saul. Mais uma informação aí de Paulo. Nós vamos estar estudando a vida de Paulo. E nesta semana já estamos iniciando o curso. Você vai receber 2 vídeos, este vídeo de apresentação, um outro vídeo de explicação dos capítulos 9, 22 e 26, tá certo? 9, 22 e 26, não são todos os versículos destes capítulos, mas nós vamos estar conversando sobre estes 3 capítulos do livro de Atos, 9, 22 e 26 do livro de Atos. Você pensa assim, mas vai ser muito rápido o estudo de Atos, porque, o estudo da vida de Paulo, porque só vem Atos. Não, nós vamos nas cartas, nas pastorais, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala coisas interessantes a respeito da sua própria vida, na carta aos Coríntios, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele está em Corinto, e lá ele está vivendo situações também difíceis e complicadas. Você percebe? Você tem como ver como esse homem, sendo um homem tão importante para a gente hoje, foi desprezado por parte da igreja no início? Foi perseguido por judeus, mas também por judeus convertidos ao cristianismo. Você consegue entender que Paulo foi muito inovador para a sua época? Paulo entendeu muito rápido o que o Espírito Santo queria, e por isso alguns judeus ficaram chocados com a mudança radical que ele propunha. Você tem ideia? Você consegue captar a primeira viagem missionária? Olha o que vamos estudar, hein? A segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, uma possível 4ª viagem missionária, as prisões, onde Paulo foi preso, o que ele passou, se ele escreveu carta quando estava nessa prisão, você acha pouca coisa? O naufrágio, vamos estudar o naufrágio, a chegada de Paulo a Roma, Paulo falando aos Coríntios, Efésios, Gálatas, Romanos, que já estudamos agora, a sua morte, não pelo texto bíblico, mas pela tradição da igreja. O que nós temos sobre isso? Nós estamos com 5 fontes importantíssimas, e à medida do tempo nós vamos colocando algumas informações, mas a primeira fonte é a própria Bíblia, por isso vamos começar por ela, tá bom? Então nós vamos conversar, e depois, devagarzinho, a influência do apóstolo Paulo na teologia da igreja. Bem suave, tá? Bem suave. Mas você vai ver. Você olha a importância do evangelho hoje, da igreja cristã hoje, você estuda profundamente a teologia, você vai ver, tem muita coisa que Paulo foi instrumento de Deus pelo Espírito Santo para falar. Paulo não parecia ser um pregador eloquente, mas um cara que entendia onde estava pisando. E ele soube fazer muito bem essa transição. Deus escolheu Saulo, tirou ele lá de perseguidor para se tornar perseguido, para falar para você, para falar para mim, para explicar para a igreja o que é verdadeiramente ser crente em Jesus Cristo, para explicar para aqueles judeus que já estavam antes do evangelho, mas que não conseguiam captar a verdadeira mensagem do evangelho.
Você quer estudar comigo isso? Vamos nos emocionar com a história de Saulo? Eu convido você. Esta semana já estamos dando início. Beleza? Então estamos no finalzinho de setembro. Amanhã, já começando outubro, você já tem as leituras. Capítulo 9, no dia seguinte 22, no outro dia 26. E aí eu vou mandar para você mais um vídeo explicativo. Nessa primeira semana não teremos testes só na outra semana. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos estudar a vida de Paulo e aquilo que Deus colocou no coração dele. Não vai dar para falar tudo, mas a gente vai crescer um pouquinho junto. Graça e paz.